Afinal de contas, como eu posso demonstrar a existência de Pequim? Não demonstro. Eu sei que Pequim existe, não duvido que Pequim exista, mas eu confio no testemunho das pessoas que foram para Pequim, na foto que eu vi na TV, no muralzinho tinha uma foto de Pequim, tá certo? Eu não demonstro isso a partir de princípios, como eu faço com as verdades da filosofia. Como meio, isso como objeto, como meio para o conhecimento filosófico, a história também é ineficaz para Descartes. Por quê? Porque a história, particularmente a história da filosofia, é a história do conflito, é a história da diafonia, é a história das diferentes opiniões filosóficas. E como Descartes diz, o caminho para a verdade é um só, e para o erro é múltiplo. Há vários caminhos para o erro, para a verdade é um só. Como é assim, nas disputas filosóficas, nenhum partido filosófico está certo. Por que não está certo, diz Descartes? Porque se tivesse certo, a verdade clara e distinta se imporia e a própria discussão acabaria. Ou seja, se há disputa filosófica, é porque os dois estão errados, ou todos estão errados. Tá certo? Então, se eu olho para a história da filosofia e vejo, Aristóteles diz uma coisa sobre a alma, Malebranche diz outra coisa, os medievais outra, o que acontece? Quem está certo? Nenhum. Por quê? Se algum deles tivesse atingido a verdade clara e distinta que é, se imporia ao outro e o conflito cessaria, diz o Descartes. Tá certo? Portanto, nas disputas filosóficas, nenhum partido está certo. O conflito da filosofia, a história da filosofia, na verdade, é a história da divergência, da multiplicidade de opiniões. Na verdade, a história da filosofia é a história dos iludidos, para o Descartes. É a história dos tontos, que se iludiram com perspectivas que estão distantes da verdade. Para quem quiser ver alguma coisa muito interessante sobre isso, pode dar uma olhadinha num livro publicado pela editora da UFPR, cujo autor é Carlos... Só um minuto. O livro é do Carlos Alberto Ribeiro de Moura, é da UFPR, o editor da UFPR, professor da USP. O livro é Racionalidade em Crise, o capítulo é História Estrutícia e História Sapiência. História dos idiotas e a história sábia. Neste capítulo, o professor Carlos Alberto mostra muito bem como a história da filosofia não tem lugar no pensamento do Descartes, na tradição cartesiana. Como a história da filosofia só pode ser a história estrutícia, a história dos iludidos. Tudo bem? Então, para o Descartes, para a tradição cartesiana, a história da filosofia é a história da divergência, é a história de um conflito sem fim. Se bem que a história possa ter algum valor na moral provisória do Descartes, a história é despejada do edifício do saber filosófico, do saber filosófico cartesiano. O que vai marcar toda a filosofia, assim chamada filosofia de sistema. Vou falar um pouco disso depois. Principalmente Leibniz e Malebranche. O Malebranche tem uma fórmula lapidar da oposição entre filosofia e história. Da oposição entre o que é um conhecimento histórico e o que é um conhecimento filosófico. O Malebranche diz o seguinte:
cito um trecho de Malebranche: só pertence ao domínio do saber científico, filosófico, aquilo que o próprio Adão poderia ter conhecido. Percebam? O que é um conhecimento filosófico? Aquilo que o Adão, o primeiro dos homens, poderia ter conhecido. Se precisou de história, se passou um tempo e esse conhecimento precisa da história, isso o Adão não poderia ter conhecido porque isso ocorreu depois. Então esse conhecimento não é filosófico. Tá certo? Essa fórmula do Malebranche é interessante. Há uma outra passagem no início da segunda parte do discurso de metafísica do Descartes, que também é curiosa. O Descartes vem falando no método e ele diz em certo momento lá: bom, o ideal seria que esse método pudesse ser usado pela criança. Se a criança tivesse as luzes da razão desenvolvidas e utilizasse esse método, seria ótimo. Por quê? Porque ela não teria os preconceitos da educação, não teria os preconceitos de família, não teria os preconceitos do seu país, não teria, portanto, os preconceitos que advêm com a história. A história só atrapalha o conhecimento filosófico. Certo? Eu vou deixar o elogio ao Palmeiras de lado e vou passar para outra coisa. Bom, quando a gente observa essa recusa cartesiana da história, nós já devemos atentar para os detalhes do que quer dizer história aí no Descartes, que aí já vai nos encaminhar para a concepção do Voltaire. O interessante é que quando o Descartes recusa a história, tanto como objeto de conhecimento, quanto como meio de se conhecer, a sua crítica, a sua recusa da história está fundada sobre duas concepções de história, e as duas são recusadas. Um primeiro sentido de história, que está presente nessa recusa da história feita pelo Descartes, é o seu sentido que nós talvez seja o primeiro que nos vem à mente, não era o primeiro que vinha à mente dos filósofos do século XVII, mas para nós sim, que é a relação da história, a história como relação com o passado. Certo? Então, é isso que é recusado inicialmente, a história como relação com o passado, como observação dos costumes dos povos antigos e de outros povos. Então, é esse sentido que é recusado. O que o Descartes está dizendo é que um conhecimento certo e seguro não é dado pelo estudo dos antigos, nem pelo estudo dos costumes dos povos. Não? Ele até faz um elogio à viagem, né? Vocês devem lembrar na primeira parte do discurso do método que ele diz: filosofar é, em grande medida, como viajar, conhecer os outros povos, mas aquele que viaja muito vira estrangeiro no seu próprio país e só tem a instabilidade dos costumes variáveis. Eu não encontro uma regra, um ponto de contato que me dê uma solidez e fixidez. Bom, então o primeiro sentido de história que está presente nessa recusa do Descartes é relação com o passado. Certo? Um outro sentido, que é o sentido mais originário do termo história, história como observação. Certo? História deriva de o termo história deriva de um verbo grego que inicialmente significava ver, estar presente na cena. Estar presente quando o evento aconteceu. Então, a recusa da história feita pelo Descartes é uma recusa tanto do saber no sentido de relação com o passado, como a recusa de um saber